Mais um protesto foi realizado na praça de pedágio próximo ao Retiro. Este é o terceiro em menos de um mês. Os manifestantes pedem a anulação do termo aditivo e a redução das tarifas. Na tarde de ontem, manifestantes bloquearam a praça de pedágio próximo ao Retiro. As cancelas novamente foram abertas e os veículos que passaram não pagaram o pedágio. Quando não se encerrar os contratos que foram feitos, que já venceu, não pararão as mobilizações. Esse é o terceiro protesto em menos de um mês. Os manifestantes pedem a anulação do aditivo contratual e a redução das tarifas. O termo aditivo está sendo discutido na Justiça. Então, enquanto estiver discutindo na Justiça, abre as cancelas, né? Porque a Justiça vai determinar se ele é válido ou não. Os caminhoneiros também reclamam do valor cobrado pelo pedágio. É muito alto, muito alto. Um caminhão com a mesma quantidade de eixo que o meu paga quase R$100 aqui para passar. É combustível, é tudo caro. Aí tu faz a conta no fim do mês, não sobra quase nada para o patrão e o patrão tem a despesa do empregado ainda, né? Uma liminar concedida pela Justiça proibiu qualquer tipo de manifestação nas praças de pedágios do Polo Pelotas. Um oficial fez a leitura da liminar para os líderes do movimento. Impedir o fluxo normal de veículos pelas rodovias, prejudicar o funcionamento das praças de pedágio ou provocar qualquer dano às rodovias, ficando fixada a multa no valor de R$10 mil a ser aplicada de forma individualizada e para cada uma das transgressões que venham a ser efetuadas. E agora é hora do quadro Pense Nisso. Boa tarde, Ricardo Perobon. Boa tarde. Essa manifestação aí na praça de pedágio, ela é justa por um lado, porque os preços cobrados estão bastante altos, vamos dizer assim. Se nós compararmos que para ir daqui ao Grill, para Douro Grill, ao Rio Camaquã, nós estamos pagando 9 vezes 4, 36. R$36 ida e volta a Camaquã, ao Arroio Camaquã, ao Rio Camaquã, ao Grill, onde são 90 quilômetros. É um valor muito alto, 90,90, 180. Por 180 quilômetros, R$36 é o pedágio para um automóvel, para os caminhões, para ônibus. Então, dependendo dos eixos que tem, o valor é bastante expressivo. A movimentação é válida e a CUT está fazendo a movimentação, porque a CUT está perdendo espaço. Todo aquele movimento da juventude no Brasil, essas entidades como o CUT, Central dos Trabalhadores e outras mais, ficaram todas eles fora dos acontecimentos. E foi um sucesso. Na segunda, organizados por essas entidades, foi um fracasso total em termos de Brasil. Aqui em Pelotas ainda houve um movimento com uma adesão maior de pessoas. Então a CUT agora procurando seu espaço. Agora, quanto a revisão desse contrato não é muito fácil, conforme disse o cidadão aí. Em primeiro, quando foi implantado o pedágio no Rio Grande do Sul, o único polo que ficou fora foi o polo de Pelotas, porque havia numa das empresas um problema que ela não poderia se registrar na junta comercial. Atrasou o processo. O governador Brito, na época, diz que quem não tivesse apto a cobrar pedágio até maio, que não cobraria naquele ano porque era ano de eleição. E a Ecosul não estava apta, por este problema com uma das empresas sócias. Ganhou a eleição o senhor Olívio Dutra, com o senhor Beto Albuquerque como secretário dos transportes, não aceitaram a implantação do pedágio do Polo de Pelotas, porque o PT na época era contra o pedágio. Hoje, por exemplo, o governo federal está aderindo o pedágio numa série de estradas, mas isso é um outro problema que eu não... Agora, eu vou me deter a este assunto da Ecosul. O PT não aceitou na época. Os prefeitos da Zona Sul se reuniram em Jaguarão e pediram uma solução ao ministro dos Transportes da época, Gaúcho, ministro dos Transportes, pediram uma solução. Eu recordo que o prefeito de Arroio Grande, Emílio Braga Lucena, disse na ocasião que o partido dele e ele era contra o pedágio, mas que, para ter estrada boa, a única maneira de ter estrada boa era com pedágio, ele assinava um documento passando o Polo de Pelotas para o governo federal. Passaram o Polo de Pelotas para o governo federal por preferência, por adesão, por solicitação dos prefeitos da Zona Sul. Aí então, lá em Brasília, o processo foi aumentado, de 15 anos para 23 anos. Então não é bem assim que as coisas estão formadas, está sob júdice. Não, existe um contrato até
2023, se não me engano, ou 2026. Mas a origem do pedágio de Pelotas é esta que eu estou dizendo. Conheço bem este problema. Quanto à eliminação das cancelas, olhem bem o que pode acontecer. Reduzir o valor do pedágio é uma necessidade, quem sabe. Estamos pagando demais, como pagamos demais impostos. Estamos pagando demais no pedágio. Vou repetir, pedágio do Polo de Pelotas. Porém, lá na Serra, onde as cancelas foram retiradas e o governo do estado fez um grande movimento para isso, já estão reclamando de buracos. E quando houver acidentes com danos materiais pessoais, aí a reclamação será muito maior, porque a assistência por parte do governo sempre foi pífia. Pense muito bem, pense nisso. Volto amanhã. Tá certo, então, Pierobon. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde. A previsão para amanhã é de sol entre nuvens. As temperaturas devem ficar mais elevadas. As máximas nas cidades da região sul podem passar dos 20 graus. Acompanhe a previsão do tempo para esta quarta-feira. Amanhã em Pelotas, as temperaturas variam entre 13 e 23 graus. Em Piratini, máxima de 22. Em Bagé, mínima de 13. Em Rio Grande, as temperaturas variam entre 11 e 22 graus. Em Canguçu, mínima de 13. E em São Lourenço do Sul, as temperaturas variam entre 18 e 24 graus. E a seguir, em Rio Grande, 2 suspeitos de cometer um homicídio são presos. E ainda, projeto Polícia Comunitária é implantado no município.